volta aqui com a live Conversas com Afetos. E eu estou muito feliz porque dá um trabalhão, mas não é o trabalhão que faz a minha maior motivação. A minha maior motivação é o bem-estar que essas pessoas que estão conosco nos trazem. Valéria Goulart, obrigada por já estar aqui. O Renato também, o Léo está aqui. Teve muita gente online, o Rafa, Cássio, muito obrigada. A Rita Cortes está aqui, o Aloysio Pedersen. Agora nós vamos aguardar a entrada do professor Leonardo, direto de Brasília, que vai falar no aspecto das empresas nesse momento e como elas podem fazer o gerenciamento de crise. O Renato também está aqui, obrigada, Renato Fernandes. Me adicionem para eu poder ter o contato de vocês, para a gente poder dialogar. Essa live ela vai ser divulgada no YouTube, então é bem importante que vocês aproveitem esse conteúdo, porque são pessoas que eu estou trazendo aqui de alto gabarito, com uma alta experiência. Tenho certeza que vocês vão gostar. O professor Leonardo Gomes de Aquino está entrando já ao ar aqui, a Valéria vai daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Leonardo. Olá, Carmela. Ele que é articulista do Jornal Estado de Direito e hoje vai falar um pouco sobre a atual situação do país e como é que fica a questão da gestão das empresas. O que tu está percebendo? E eu não sei se tu conseguiu ouvir um pouco as sugestões do professor Rodolfo Pamplona Filho, que lhe antecedeu. Boa noite, professor. Boa noite. Não deu para ouvir tudo, porque eu entrei na live um pouco mais tarde, mas a questão da crise em relação às empresas, elas são significativas, né? E ainda mais com a forma que nós estamos trabalhando, ou seja, pelo menos aqui em Brasília, tudo fechado, com exceção de algumas empresas específicas em algumas áreas, o negócio está bem complicado, né? É claro que dentro dessa perspectiva nós temos problemas com as companhias aéreas, né, os meios de transporte, e gerenciar a crise não está sendo fácil por parte delas. Primeiro que a receita não está entrando, e segundo, as obrigações estão batendo a porta, né? O Estado ele precisa também verificar que não é só cobrar impostos, ele tem que gerenciar. Há alguns projetos de lei, não é, tramitando agora nessa crise para tentar fomentar isso. Mas, por exemplo, um dos mecanismos que o nosso governante está adotando é as medidas provisórias. Então, a gente tem que chamar a atenção para, por exemplo, a medida provisória 925, do dia 18 de março, né? Que foi publicada no dia 19, que permite, não é, de certa maneira, que aconteça a questão efetiva do consumidor pedir reembolso no caso das viagens, né? Das questões envolvendo o reembolso integral dos bilhetes aéreos. Então, ele pode receber isso. Né? Tem um tempo para o consumidor pedir esse reembolso? Tem uma determinação do período que eu não me recordo agora. Não, a princípio não observei essa questão, não é? Mas entendo eu que quanto mais breve você fizer, melhor será, não é? Porque a questão é que você tenha em até 12 meses essa possibilidade. Também existe a possibilidade, né, das companhias aéreas prestar assistência material aos passageiros que necessitarem, né, proporcionando, por exemplo, hotel, alimentação. Mas só terão direito a isso e evitar multas, né, contratuais aqueles consumidores que aceitarem os créditos para a utilização disso dentro de 12 meses contados da data do voo contratado. Então, a ideia era que você poderia informar a desistência antes, não é? Você não pode fazer depois que a questão realmente ocorreu. Então, em relação à medida provisória, em relação a essas questões envolvendo os transportes, é importante. Hoje também saiu, não é, uma determinação acerca das questões envolvendo as faculdades. Né? O Ministério da Justiça, pela Secretaria de Defesa do Consumidor, editou agora uma portaria que autoriza as instituições de ensino a transformar as nossas aulas presenciais nas modalidades de aula remota, para não ter nenhum prejuízo, nem educacional
porque se você tranca ou fecha a matrícula, você vai ter 6 meses, né, de prejuízo educacional. E também não permitir que você faça, de certa maneira, um reequilíbrio contratual, porque as empresas de educação, elas fizeram uma previsibilidade de receita. Tá? Eu não tenho o número aqui da portaria, mas está publicado no LinkedIn. A Renata Malta Vilas Boas fez uma publicação rapidinha hoje no LinkedIn dela sobre isso. Então, a gente tem essa possibilidade na questão educacional. E está se discutindo hoje, né, muito comum, muito do fato, se você poderia pedir os reequilíbrios de contratos celebrados entre as partes. No âmbito empresarial, eu acho que particularmente uma dificuldade efetiva de uma quebra contratual não gerar danos, mas o interessante para as empresas é tentar, dentro do possível, renegociar as cláusulas contratuais. Porque você não tem receita. Você não tem receita. É melhor você ter um pouco de dinheiro do que não ter dinheiro nenhum, né? Um outro ponto importante também é com as questões de pacote de viagens. Muita gente já tinha comprado, nós temos aí batendo a porta, por exemplo, as Olimpíadas, que a gente ainda não tem a previsibilidade se vai ocorrer e quando vai ocorrer, né? Então você tem essa questão. O nosso Código de Defesa do Consumidor regula algumas coisas, né? Eles são responsáveis, as agências de turismo são responsáveis, mas diante do avanço dessa doença ou desse Covid-19, as empresas elas estão tomando algumas medidas, né, para reforçar a questão, tá certo? E aí a gente poderia, né, para facilitar ao nosso as pessoas que estão assistindo a nossa live, procurar por meio do site do consumidor.gov.br ou no site do cadastroturismo.gov.br as informações melhores para essas questões envolvendo, né, a questão dos pacotes de turismo, os meios de hospedagens. Acabei de ver aqui que na televisão, na hora do jornal, que algumas cidades estão requisitando os hotéis para transformar esses hotéis em leitos hospitalares porque eles estão vazios. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, no setor hoteleiro de Brasília Norte, a reportagem fez uma entrevista com alguns hotéis e a lotação é zero, não tem ninguém na cidade, não é? Não tem ninguém mesmo. Já, como a gente estava falando da questão dos contratos e eventos, nós temos cancelados todos, né? Todos os eventos. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente as empresas, para não sofrer nenhum tipo de sanção junto ao governo local, ao governo do estado, ao governo federal, é o aumento de preços. Nós estamos notando, né, e estamos orientando os nossos clientes para que isso não aconteça, mas nós estamos notando, principalmente pela mídia, porque a gente não está podendo sair de casa, né, um aumento significativo de alguns materiais. Então, um aumento nos supermercados, aumento de alguns medicamentos, álcool em gel, então, disparou. Né? É a questão de mercado. Pode até ser mercado a falta de produto, mas isso não justifica no período que nós temos. Então, a chegada da Covid-19, ela pressionou os preços, né? Principalmente os itens de higiene, luvas, álcool, gel, material de limpeza, né? Fazendo com que os preços disparem. A gente não pode ter a disparada dos preços, a gente tem que ter a consciência que isso não pode acontecer, porque mesmo que dispare, nós não vamos ter comprador. Né? E em caminho inverso, a gente tem notado aqui em Brasília, não sei se isso está no resto do país, porque eu não consegui acompanhar essa informação, é a gasolina. A gasolina simplesmente baixou. Os preços estão descendo. Né? Aqui tem posto de 4,16 ativado. 4,16, né? Aqui tem posto de 4,19, antes era 4,50, agora 4,19. Eu já vi posto informando aqui pelos aplicativos, né, que tem 3,98. Aí eu me pergunto o seguinte, como é que antes você fazia um preço 4,59 e agora você paga 3,59? Será que antes estava tendo... Isso aí é a política de governo, a política internacional de fixar pelo dólar, né? A política de preço do dólar, e que é uma política que nos prejudica, né? Prejudica o consumidor brasileiro, o preço do gás, né? Tem uma pergunta aqui de um colega, não sei se é estudante ou colega, mas enfim, de um participante aqui, que é o Diogo, que ele perguntou como é que
fica a questão dos contratos de locação? Ah, interessante. Aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos uma decisão de um shopping, né? Também está na mídia aí, é o Shopping Iguatemi, que ele liberou um mês de aluguel. Então, você não tem a possibilidade, eles não vão cobrar durante um mês o aluguel. O que eu aconselho, né, neste caso, é as partes entrarem, sentarem para conversar a questão do pagamento desse aluguel. Porque a gente tem que observar que o inquilino, ele não tem condições de pagar. Realmente, se for uma loja, uma questão de um ponto comercial, ele vai ter dificuldades porque não tem receita. Por outro lado, o sujeito que alugou o apartamento, ou alugou a loja, ou a casa para aquele indivíduo, ele também está contando com esse dinheiro de pagamento para subsistência. Então, o mais adequado seria sentar, conversar e discutir antes, efetivamente, de ocorrer qualquer tipo de inadimplemento. Porque ocorrendo o inadimplemento, fica muito mais difícil de corrigir esse problema, porque o cara já está em atraso. Então, o conselho que eu dou é sentar, tentar conversar, né? Fazer uma chamada de vídeo, ligar para a imobiliária, tentar equilibrar isso, porque a situação não está fácil para nenhum dos lados. Ou seja, o inquilino não tem dinheiro para pagar, o sujeito, o dono do locador, né, tem necessidade do dinheiro para pagar as suas despesas, e nós temos essa questão efetiva, né? Uma outra questão que nós temos que cuidar também, como eu estava falando, dessas questões de preço abusivo, os nossos tribunais, né, de São Paulo, do DF, do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, né, têm reconhecido essas questões de abusividade, de questões abusivas, de preços abusivos em situações de anormalidade, né? Desabastecimento, no caso lá da época, ano passado, dos veículos, né? A greve dos motoristas. Isso tudo são fatos imprevistos, são fatos que a gente não tinha percepção da gravidade e gera, às vezes pode gerar a aplicação do Instituto da Lesão do Código Civil, a teoria da imprevisão, ou seja, a revisão dos contratos, seja lá no Código Civil, seja no CDC, ou resolução, não é? E nós temos que sentar realmente. Uma coisa que eu entendo e eu vejo claro é que se eu celebrei um contrato já na percepção da pandemia, não há que se falar em imprevisibilidade, porque a pandemia já estava aí, todo mundo sabia das consequências, todo mundo estava imaginando o risco que estava correndo, e a gente achava sempre que não vai chegar a nós, né? E chegou, né? Ainda bem que ainda a gente está com um número pequeno, né, de afetados em relação ao resto do mundo, né? Em relação aos grandes outros países. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não piore. Tá? Outra questão importante que eu vejo é no exercício dos serviços essenciais. A gente se preocupa muito conosco, com a gente, e esquece alguns serviços, né? Porque é importante que os serviços essenciais estejam funcionando, os médicos, o sistema de saúde, né? O sistema policial tem que estar funcionando. Só que por baixo você também tem outros fatos que a gente se esquece, né? Que são o pessoal da limpeza, por exemplo, né? O pessoal da limpeza é um serviço essencial que a gente não lembra dele, né? Então, a gente tem que observar que, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê lá no artigo 22 que os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias ou mesmo permissionárias, são obrigados a fornecer esses serviços de forma adequadas, eficientes, seguras e quanto aos essenciais. E aí eu me lembrei aqui na hora do almoço, eu estava almoçando e vi uma reportagem de um sujeito, de uma empresa que estava fornecendo comida, né, para os moradores de rua. E aí, qual era o problema? Garfinho de plástico. São Paulo, por exemplo, o plástico é proibido. E aí estavam dando o garfinho de ferro, né, de inox, aquele garfinho. E os caras estavam indo embora com os garfinhos, estavam aumentando o prejuízo daquela empresa naquilo, né? Então, a gente tem que observar isso. Eu também gostaria de alertar, aí é uma questão mais, não de equilíbrio das empresas na gestão dos seus afazeres, mas quando elas tomam a iniciativa de limitar o exercício, né, da compra de produtos na situação que nós estamos vivendo, ela não está pensando nela.
Ela está pensando na coletividade, né? É claro que ela está proibida de fazer essa limitação, né? Condicionar o fornecimento de produtos sem justa causa a elementos quantitativos, mas, ao meu entender, o Covid-19, ele é efetivamente um fator que pode limitar o acesso do consumidor de um modo geral e dar o direito à empresa na gestão desse risco de limitar a venda dos produtos. E por isso tem uma nota técnica, né, do Comitê de Defesa de Direitos Fundamentais do Consumidor, do dia 17/3/2020, deliberando essa limitação da quantidade do produto, das vendas feitas no comércio, com a finalidade de garantir o abastecimento, né, do mercado e atender às necessidades. E muito importante, a empresa, na hora que pensar, principalmente as pequenas e médias empresas, as optantes pelo Simples, tem uma determinação governamental que os próximos 3 meses a gente não vai estar necessitado de pagar os impostos, né, do Super Simples, os valores que a gente teria que pagar pelo Super Simples, porque a gente vai pagar lá na frente. Então, esse mês que entra, né, a gente vai tirar o carnê, mas o boleto para pagar, mas não há necessidade de se preocupar se nós não tivermos dinheiro. Eu vou poder pagar lá na frente, junto com os outros na frente. Então, lá a partir de... Nós vamos estar no mês 4, 5 e 6. Então, a partir do mês 7, 8 e 9, né, a gente pode pagar em dobro esses valores relacionados, né? Professor, tem uma última pergunta pelo nosso horário, mas que eu quero ver se a gente, consegue, se o senhor, não sei se a próximo, que eu não falei para o senhor, mas a gente vai fazer um livro desse período que a gente está em isolamento e com uma memória de cada professor sobre a sua participação e a evolução do tema ou a solução que foi encontrada nesse momento de crise, porque como é um momento inédito no país que a gente está vivendo, a intenção é que essas soluções que aconteceram ou os problemas que ocorreram pela gestão de crise, elas no futuro elas vão ter que ser analisadas. Então, esses diálogos que nós estamos tendo, ele é um motivador. E para encerrar, aí já lhe passo a palavra para dar a resposta e já a sua manifestação final. A Tessa, ela pergunta assim, Tessa Manuela pergunta assim, que é uma pergunta que retoma um pouco do que foi falado, mas tem um aspecto que deve ser avalia. Como fica o aluguel de residências e como fica o proprietário em não receber? Ninguém recebe, ninguém paga conta, tipo conta de luz, financiamento de banco, etc. Entendi. Eu brinco com essa pergunta com uma resposta de uma brincadeira que eu faço em sala, né? Que é a seguinte: um sujeito chega em uma determinada cidade e reserva um quarto. E para reservar um quarto, ele deixa ali um título de crédito como garantia. Não é? Pode ser um cheque, uma nota promissória. Vamos pensar um cheque para facilitar a nossa vida. Ele deixa lá um documento, um título de crédito. Esse dono do hotel, ele recebe o título de crédito em garantia e pensa, vou fazer uma transferência por endosso para o dono do mercado, porque eu estou devendo o mercado. E ele vai lá e vira para o dono do mercado e fala, eu estou te devendo, eu não tenho dinheiro aqui monetário para lhe pagar. Eu tenho um documento de um cliente que eu prometi entrar daqui 20 dias. Aí eu falo, é melhor eu receber esse documento daqui, que vai entrar daqui 20 dias, do que eu não receber nada. Beleza. O supermercado, então, pega esse documento, esse título. O supermercado, ele fez despesas com o fornecedor. E aí ele chega para o fornecedor, eu não tenho dinheiro. Eu tenho esses títulos de crédito aqui que foram me passados pelos meus clientes. Eu posso passar ele para vocês, aceita? O fornecedor fala, é melhor eu pegar alguma coisa que eu consigo transferir para alguém. O fornecedor pega, transfere para o seu trabalhador. O trabalhador, então, pega, hipoteticamente, esse título de crédito e fala, oba, agora eu tenho um título. Só que esse título ainda vai vencer, eu não posso ter o dinheiro aqui, mas eu preciso pagar o dono do hotel. Volta lá e entrega o dono do hotel. O dono do hotel olha para o título e fala assim, oba, recebi o dinheiro.
Voltou aquele documento originário na mão dele. De repente, o dono do hotel recebe o hóspede, e o hóspede fala assim, eu queria cancelar o negócio, porque eu não vou poder ficar aqui, porque aconteceu tal coisa. Ele pega de volta o título. Ou seja, a moeda circulou, né? Todo mundo recebeu o dinheiro, não teve riqueza, mas todo mundo ficou quites. Então, a gente pode, no caso do aluguel, tentar negociar, inclusive os residenciais. Por quê? Eu, como inquilino, não tenho dinheiro para pagar, eu tenho que negociar, porque senão eu fico sem casa. O dono do imóvel, ele tem que perceber que se ele perder o inquilino, ele não vai ter alguém que está lá. E esse inquilino ele já conhece, ele já tem uma ficha anterior de quitações, ele sabe que o inquilino é bom pagador. Então, é melhor negociar, é melhor dar um desconto, se for o caso, né? Ou postergar o pagamento lá para o futuro sem cobrar juros, do que perder o inquilino. Então, é melhor ter um negócio agora, mau negócio, do que negócio nenhum. Né? É isso que a gente pensa em relação aos contratos. É melhor eu manter a relação negocial com o contratante, não é? Porque contratos, a gente vive de contratos, do que não tem ninguém para contratar. Tá bom? Parece investimento, Professor, Diogo. foi muito boa a sua intervenção, eu quero lhe agradecer e quero que o senhor deixe uma mensagem final para a gente passar para o último convidado da noite, a última convidada. Obrigada, viu, professor? Nada. Ô, Carmela, eu aceito o convite, né? Me prontifico a construir alguma coisa, seja na área de empresas, na questão de risco, ou mesmo na questão da possibilidade de negociar ou de renegociar os contratos, seja de uma forma geral ou um contrato específico, né? Eu estou disponível. E eu queria deixar uma coisa importante. Ontem eu fiz uma live sobre a importância do perigo. Sempre que o perigo está iminente, significa que a coisa boa está por vir. Né? Sempre que o medo estiver presente, pense que no outro dia será melhor. Nada melhor do que um dia atrás do outro. Cuidem-se, fiquem em casa. Né? Eu sei que a economia vai ficar em frangalhos, né? Nós temos essa percepção, mas é melhor uma economia em frangalhos do que não estar aqui para ver a economia. Na década de 80, a crise foi enorme. Alguns tiveram nelas, outros não. Mas é melhor eu estar aqui para viver a crise do que estar a 7 palmos abaixo do solo. Obrigado. Obrigada, professor. Agora a Valéria, para ver se ela está online, e dizer para vocês que está sendo muito gratificante receber todos vocês. Curtam o trabalho do professor Leonardo Aquino, curtam o trabalho da terapia holística Valéria, que vai encerrar o nosso encontro. Estamos atrasados 20 minutos, peço desculpa, mas teve falhas de conexão, então a gente acabou tendo essa dificuldade. Seja muito bem-vinda, Valéria, e te apresenta e fala qual é a proposta de encerramento para ter uma noite mais tranquila a partir da tua orientação. Boa noite, Carmela. Gratidão pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui. Estamos em tempos, né, da internet congestionada e as plataformas em função da quarentena. Mas isso quer dizer que nós estamos aproveitando bem essas plataformas para trazer conteúdo, trazer coisas positivas. Amém. Então, duas propostas aqui hoje, né? Uma delas é falar um pouquinho sobre o Reiki, que é uma técnica que desde 2017 faz parte, né, do Sistema Único de Saúde, e é uma terapia de origem japonesa, né, de origem oriental, e que traz serenidade, calma, equilíbrio, contribui com o nosso bem-estar e com o equilíbrio do nosso ser de forma integral, emocional, espiritual, físico e mental. Então, é uma ferramenta de cura e harmonização, de alinhamento energético. E eu diariamente, desde que entrei em quarentena, né, na semana passada, desde que estou trabalhando só em casa, eu estou disponibilizando via o meu Instagram, eu e algumas pessoas estamos enviando, então todos os dias eu publico pela manhã, as pessoas vão lá e colocam os dados e à noite eu envio. Então hoje às 23 horas tem envio de Reiki, quem quer participar é só ir ali no meu Instagram e colocar os dados. É uma forma de estar trazendo equilíbrio, bem-estar e harmonia nesse momento, que tanto precisamos, né? Sim.
E outra Eu vou proposta... me cadastro, só pelo o cadastro é mandar uma mensagem direta para ti, como é que é o cadastro? Ah, no Reiki, ótimo. Não, todos os dias pela manhã eu faço uma publicação no meu feed, né, no Instagram, e é só ir lá e colocar os teus dados. Pode colocar os teus dados, os dados de familiares, né, de pessoas, de amigos. Pode compartilhar a publicação para que as pessoas coloquem os dados. É só ir lá diariamente colocar os dados e às 23 horas o Reiki vai estar sendo enviado para esse grupo de pessoas. Pessoas que não Então, estão bem... Oi? é como eu colocar, eu vou nos stories, por exemplo, e coloco o meu nome, e daí às 23 horas eu acesso o teu perfil no Instagram para acompanhar ou não precisa? Não, não, não. Daí, às 23 horas, eu sempre oriento que a pessoa dê preferência, esteja deitada, relaxada. Mas se tu tá em casa, tá num momento mais tranquilo, mesmo que tu não esteja deitado, relaxado, tu vai estar recebendo energia. Então, a aplicação dura de 20 a 30 minutos. Eu já faço nesse horário para que a pessoa possa já relaxar e ter uma noite tranquila de sono. Então, é só ir lá no meu feed, coloca os dados, que é o nome completo, data de nascimento e a cidade, e às 23 horas vai estar recebendo energia. Outra possibilidade é quem não está legal, quem está ansioso nesse momento, que é quem está tendo que sair para a rua para trabalhar, está tenso. Quem fica em casa, muitas vezes também está tenso, preocupado ou agitado. Então, quem não está legal pelas, né, diversas tensões que esse momento está apresentando, também pode me chamar no privado, lá no direct. Me chama, ai, Valéria, eu queria fazer uma sessão de reiki individual. A gente pode fazer também as sessões de reiki individual, eu estou fazendo sem custo. Então, é uma forma de estar contribuindo, né, com as pessoas nesse momento aí que os ânimos, as energias, as emoções, elas estão um pouco turbulentas. Teve uma pessoa que fez um comentário de lixo aqui. Eu tentei tirar a pessoa, mas não consegui. Mas depois eu vou bloquear, porque o objetivo da live é a gente se respeitar, né? E tem gente que não está respeitando. Não tenha uma falta de respeito como está acontecendo agora. Então, eu vou pedir para aqueles que estão assistindo a compreensão de que eu tirei os comentários porque houve um desrespeito aí de um cidadão utilizando o Instagram, coisa que eu nunca sofri nenhum tipo de desrespeito trabalhando dentro do sistema prisional, onde as pessoas estão enclausuradas, estão com problemas, diversos fatores, longe da família, longe da mulher, e daí vem o pessoal desaforado na internet tirar o foco. Então, a gente, em primeiro lugar, é uma falta de respeito contigo, comigo e com o público. Então, essas pessoas, elas quando elas aparecerem, elas não são bem-vindas. Então, desculpa a intromissão e explica como é que funciona o reiki, Valéria? Como é que funciona o reiki? Pegando o gancho desse acontecimento, Carmela, nós nutrimos o tempo todo coisas positivas ou negativas, né? Então, o reiki, ele justamente traz esse movimento de nós nutrirmos em nós, energeticamente falando, aspectos positivos. Então, ele vai estar equilibrando, harmonizando a energia, tu vai receber essa energia que vai alinhar os teus chakras, que são os centros energéticos do nosso corpo. E é uma energia de muito amor. Então, é a união o reiki, a união da nossa energia vital com a energia universal, com a energia do todo. Então, a união dessas duas energias é canalizada. Então, o reiki acontece através da imposição de mãos, é canalizada, e essa canalização traz equilíbrio, calma e serenidade. Então, quem sentir no coração de receber, é só me chamar ou ir lá e colocar os dados na publicação. Então, outra coisa que eu queria compartilhar aqui é, nós estamos vivendo um momento totalmente diferente do que a gente já viveu até agora, né? Então, um momento de reclusão, de introspecção, de interiorização, e algo que contribui muito comigo e que eu quero trazer porque eu acho que pode contribuir de diversas formas com as pessoas nesse momento, nós estamos sendo bombardeados de informação de diversas formas, notícias, informações, e nós temos que ficar atualizados, né? Nós temos que saber o que está acontecendo, saber quais são as orientações, quais são as normas a seguir. Só que existe aí um risco da gente
se permitir contaminar com toda essa informação, se tensionar, ficar ansioso, muitas pessoas têm me relatado que não estou conseguindo dormir à noite, ou então passo o dia inteiro com muito pensamento nocivo, muito pensamento negativo. Eu não estou conseguindo dormir direito à noite. Então vamos enviar reiki para ti hoje à noite também. Então, o que acontece? Toda essa turbulência e todos esses tentáculos da nossa atenção que vão para a internet, para as notícias, para os acontecimentos, para toda essa turbulência que está acontecendo, nos tira do aqui e do agora, né? Então, algo que contribui muito a nível de conexão e serenidade é trazer a consciência para a nossa respiração. Então, o que eu posso fazer para começar a ter mais serenidade no meu dia a dia, mais equilíbrio, tentar dormir, né, com mais tranquilidade, com mais facilidade, ter um sono realmente reparador, porque muitas pessoas estão trabalhando, mas muitas estão em casa e não estão conseguindo relaxar nesse momento. Traz a consciência para a respiração. Quem hoje à noite, na hora de dormir, ficar vindo muitos pensamentos, não conseguir relaxar, não conseguir ficar no aqui e no agora, traz a consciência para a respiração. O que a respiração faz conosco? Ela nos tira, nos desidentifica. Então, tem toda uma crise acontecendo, tem tensão, tem preocupação, tem medo, tem ansiedade. Mas quando eu respiro profundamente, e respirar profundamente no geral a gente não faz, porque a gente tem respirações curtas, né? Aquela velha sabedoria, né, ancestral de conta, respira fundo e conta até 10. Então, trazer a consciência para a respiração. Durante o dia, quando estiver sentindo que o corpo está muito cansado, que a mente está muito agitada, que tu parou para fazer alguma coisa, mas não conseguiu focar, porque toda essa informação fica pairando na tua mente, fecha os olhos se for possível para ti, mas se for desconfortável num primeiro momento, não precisa fechar os olhos, e respira profundamente. Quem estiver aí assistindo e quiser fazer isso enquanto está ouvindo, pode fazer. Traz a consciência para a respiração. Respiração nos traz para o aqui e agora. Amanhã de manhã, hoje à tarde, é impossível eu fazer alguma coisa. Mas aqui, agora, nesse instante, nesse momento, é possível. Então, a maior parte do tempo nós estamos ou no futuro, ou no passado, e não estamos no presente. Então, a gente está desperdiçando energia. O que acontece quando nós não estamos no presente? É como se tivesse uma torneira aberta que está jorrando a nossa energia. Então, quando eu estou com excesso de pensamento, com excesso de preocupação, com o foco no futuro, no que eu tenho que fazer amanhã, ou no que aconteceu ontem, eu estou jorrando energia, estou desperdiçando a minha energia e não estou usando ela de forma produtiva. Então, se eu estou com dificuldade de produtividade, de foco, de equilíbrio emocional, mental, a respiração vai me auxiliar muito. Como é que eu faço isso? Qual é a mágica? Para e traz a tua consciência para o teu corpo. Traz a tua consciência para a tua respiração. Isso vai contribuir para pouco a pouco, passo a passo, tu ir construindo essa presença, essa conexão com o agora, que vai te trazer foco, produtividade e alinhamento. Olha, Valéria, eu quero te agradecer. Quero ver se alguém... Eu abri os comentários, espero que não volte o comentário... comentários desrespeitosos, mas já veio um comentário positivo, disse, amo você, Val, que mulher de luz, que é o Rafa Cássio, que fez o comentário. Queria saber se alguém deseja fazer alguma pergunta para a Val. A ideia é que a semana que vem ela volte, também vamos combinar o melhor dia, horário, e eu ainda estou adaptando essa questão do tempo da live, que era para ser 1 hora, mas não tenho conseguido porque dá algum erro, alguma falha de conexão. Se não tiver, enquanto o pessoal vai pensando, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, porque a ideia como eu falei, tenho falado com os convidados, falando para ti, a gente quer fazer um livro de memória sobre essa evolução nossa, emocional, a evolução na economia, nos negócios, na questão dos direitos dos trabalhadores, na violência contra a mulher. Então, o importante assim, é a gente ter um registro histórico de como nós estamos lidando com a crise, com essa crise de saúde, de isolamento. Então,
se tu puder escrever alguma coisa e pensando nesse período que a gente estiver fazendo as lives, num texto, como se fosse um diário, mas assim, do que tu percebeu de evolução, que alternativa tu encontrou para dar solução para problemas que aconteceram, porque eu acho que esse livro, eu ainda não sei se vai ser impresso ou se vai ser eletrônico, mas a ideia é que a gente tenha essa memória do momento de crise e como, em diferentes aspectos, nós estamos lidando com isso. Assim, esse momento assim de turbulência, de dor, de reflexão, de introspecção, ele traz um olhar que nas circunstâncias normais e no corre-corre do dia a dia nós não teríamos, né? Então, por exemplo, eu não teria me conectado contigo, né? Sim. Se não fosse esse momento que o nosso planeta está vivendo. Então, eu estava acompanhando o que o professor estava falando antes, de logo ali, depois de toda essa turbulência, vem a luz, né? Ele usou outras palavras. Mas esse momento, os momentos desafiadores da nossa vida, os momentos em que a gente cai e rala o joelho da bicicleta, são os momentos que nos trazem equilíbrio. É quando eu caio e ralo o joelho na bicicleta que eu vou aprender a pedalar, né? Então, eu acredito que esse momento ele nos traga um olhar profundo para nós, para que nós tenhamos consciência do quanto eu preciso ser amoroso comigo, o quanto eu preciso ter respeito e generosidade comigo, para que daí eu possa levar para o outro. O quanto a gente está vivendo um momento de reclusão e de olhar, de estar conosco, de presença conosco, de amorosidade conosco, para que daí a gente possa levar isso adiante. Ninguém pode oferecer o que não tem. E eu só posso oferecer generosidade, amor, compaixão, solidariedade, se eu souber, na minha essência, de forma genuína, o que é ter isso comigo. Então, eu acredito que esse momento desafiador, porque ele é desafiador, ele é de muito crescimento e de muita expansão da nossa consciência, do nosso olhar para conosco e para com o outro. Gratidão por essa oportunidade, desejo que seja uma noite maravilhosa para todo mundo. E muito obrigada pelo convite. E como é que é essa questão para reforçar o reiki à distância? Entra no teu Instagram e daí manda nos stories ou em mensagem privada? Eu estou tentando abrir. Tem uma publicação no feed, é só colocar nos comentários lá. Pode colocar o nome de toda a família, pode colocar o nome do pet, pode colocar o nome de todo mundo lá, tá? Diariamente tem a publicação, coloca lá durante o dia e à noite vai receber o rei. Legal. Então, Valéria, muito obrigada. Eu vou botar lá. Obrigada. Obrigada, Valéria. Eu vou desligar a live e eu quero dizer que esperamos a tua presença semana que vem. E é um momento que ajuda não só a mim, né? Ajuda muita gente que está assistindo em casa e que precisa de uma orientação também e que às vezes a pessoa já ouviu várias vezes, mas quem sabe dessa vez ela escuta e pratica. Né? São coisas que a respiração é uma coisa que é tão fundamental, né? E a gente precisa trabalhar isso de uma maneira que a gente consiga entender o nosso corpo, a necessidade interna da gente. E às vezes é difícil porque a gente está tão acostumado a automatizar que não dá. Ó, o Rafa está me mandando eu dormir. Daqui a pouco, Rafa, eu vou dormir, tá? Não é assim. E não é assim quando tu desliga uma live, a tua cabeça fica pensando em várias coisas, né? Então, a gente fica conectado às ideias. Então, a cabeça fica girando também. Mas é uma coisa que tem sido importante, porque a gente sabe que o tipo de conteúdo que a gente vê na internet, a negatividade que tem é muito grande, né? Muita coisa ruim acontecendo. Então, se a gente puder compartilhar pessoas que têm um protagonismo como tu, fazendo coisas positivas, como a Duda, como todo mundo que participou aqui, o Rafael que tocou piano. Então, assim, são coisas maravilhosas e que a gente está tendo essa oportunidade de conhecer, de estar mais em contato. Então, muito obrigada, viu, Valéria? Gratidão, boa noite. Obrigada. Vou dormir melhor, tenho certeza, depois das tuas dicas e da tua mentalização, que eu também vou mentalizar. Que bom, que bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Vou tirar a Raquel,
E só quero fazer um encerramento, agradecer a Rita, a Vanessa, o Rafael, a Ana Nélia, a Luísa, a Amanda, a delegado Ranolfo, Manassés, Valquíria, Edgar, Léo, Mandala, Ana, Guilherme, Ana Carolina, deputado Jefferson, Wellington, Thaís, de Emerson, Tiago, Zimar, Camila, a Lúcia, que está aí, a Marta está aí, o Rafa, a Kátia, a Maíra, a Graziela. Olha, muita gente participou hoje, acho que foi uma das lives mais assistidas que a gente fez. Vamos receber uma amiga minha que é rapper, é carioca, mora em Portugal, e ela é grafiteira e é designer também, e ela tem uma música no YouTube que se chama Arrisca. Vocês coloquem na internet, Arrisca, Moleca 13, o número em romano. Ela tem uma música muito reflexiva que fala sobre as nossas escolhas, o ego, a mensagem que a gente quer passar para as coisas. E ela vai cantar essa música amanhã aqui no Conversas com Afetos, que eu vou estar mediando esse espaço de interlocução e de diálogo que a gente vai propor. Silvia, obrigada. E a Marta está pedindo para falar, mas nós estamos encerrando agora. Marta, participa da próxima vez. Amanhã, às 21 horas, nós estaremos de volta. Um grande abraço. Foi quase 2 horas de live, hein? Estamos aí unidos. Fiquem com Deus.